planejamento de final de ano te motiva ou te desanima? Olá, eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, deixe seu like neste vídeo e siga o canal para acompanhar mais sobre o assunto. Você é daquelas pessoas que só de pensar em planilhar, em metodificar, em tabular, em planejamentos e organizações muito elaboradas, já começa a sentir uma aflição, né? Aquela sensação de que o tempo que eu tô aqui preenchendo uma planilha, eu tava executando 25 outras coisas e fica com aquela dor. Você vai entender o que eu vou falar aqui neste episódio. Eu sei o que você sente, eu sei o que você está passando e eu sei por quê também e como contornar isso. Ao longo de grande parte da minha vida, eu não entendi exatamente por quê, mas eu sempre tive essa sensação de que a tabulação excessiva de algumas atividades, até no trabalho, que eu tinha que fazer, ela estava consumindo desnecessariamente, né? Na minha cabeça, estava consumindo desnecessariamente o meu tempo. Era uma aflição muito grande ter que ficar fazendo um monte de reportes, e eu gastava muito tempo fazendo reportes e acabava quase não tendo o que reportar, porque a maior parte do tempo que eu gastava era construindo o report. Era irônico, né? Claro que olhando de fora, eu percebo que dava para fazer diferente mesmo. Era exaustivo e desnecessário em muitas partes, mas não a questão do controle em si, mas a forma como estava sendo executada poderia ser feito diferente. E aqui é o meu traço executor e realizador que está dizendo que daria para fazer melhor. Contudo, essa questão do planejamento e a organização, ela é necessária, né? Claro que nesse fim de ano, a gente sempre começa a falar sobre planos para o futuro e para muitas pessoas esse plano não passa de um checklist de o que eu quero fazer o ano que vem e tá ótimo, é suficiente. A gente coloca os o quês e não coloca o como, os porquês, não coloca mais nada. E só fica ali naquela utopia de, eu disse que eu queria isso aqui, não quer dizer que eu preciso fazer alguma coisa para alcançar isso, né? A gente deixa pula algumas ondinhas, faz ali algumas mandingas, né? Algumas simpatias, né? Cada um vai fazer ali o que acha que deve fazer para conseguir, mas na prática, né? De ações práticas de sua própria responsabilidade, poucos pensam, né? Poucos se organizam, né? Tentam planejar o como, né? E os porquês. E a questão é, o que nos leva, né? A ter essas dificuldades de planejamento e organização. Todos nós temos traços, né? Que favorecem esse tipo de atividade, né? Seja um de planejar, né? De fazer planilhas elaboradas, ou a questão de organizar ali a casa, né? Que também tem alguns hábitos, né? De fazer aquela organização do lar e troca a roupa de cama e compra roupas novas, mobília nova, enxoval novo e tudo novo, porque tem aquela sensação de que ano novo, vida nova. Mas tudo isso demanda uma organização e tem famílias, né, que faz sempre aquela faxina geral, né? Minha mãe tinha esse hábito de fazer aquela faxina geral de fim de ano e tudo mais. Também é uma qualidade, né, desses traços mais organizadores. Contudo, tem pessoas que têm muito desse traço e têm uma facilidade de fazer isso com os pés nas costas, né, como se diz. E outras nem tanto, outras vão ter menos desse traço, e são essas pessoas que ficam doloridas no processo, né? Porque elas precisam passar pelo processo, né? Pela questão da organização, mas ela não faz, né? Ela faz, mas faz com dor, né? Ela faz quando passa muito do tempo ali necessário para aquela atividade para ela, começa a doer, começa a pesar. E aí tem algumas situações, né, que a gente pode usar para contornar um pouco essa dificuldade. E quando eu digo que cada um tem uma medida
é literal essa informação, né? Porque nós dá para medir em percentual quanto de cada recurso nós temos, quanto que são 5 recursos, né? Ou, resumidamente, né? De criatividade ou inovação, comunicação, aí tem a questão da persuasão, né? Da argumentação, o da organização, que é o que estamos falando neste episódio, e o da realização. Então, cada um de nós tem ali um percentual equivalente ali às suas características que dá para avaliar pela análise corporal. E elas determinam ali o seu padrão de funcionamento e o quanto você tem disponível para gastar ao longo do seu dia com esse tipo de atividades mais de planejamento e organização. Então, quanto mais você tem, mais você consegue colocar atividades desse nível, né, dessa perspectiva na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. Então, você conseguiria trabalhar fazendo 1001 planilhas por dia se você tivesse bastante desse traço. E se você tivesse menos, você ia chegar ao fim do dia destruído se você tivesse que ficar fazendo isso por longas horas do seu dia. Isso aconteceu comigo, eu sei que não é nada favorável, mas eu conseguia contornar ali com outras atividades no paralelo para não enlouquecer, principalmente depois que eu já tinha esse conhecimento e eu ainda precisava ali administrar alguns ambientes em que eu ainda tinha que ficar exposta por questão de necessidade. Então, foi uma escolha consciente e aí eu usava ali outros traços que eu também tinha como aliados, né? Então, eu precisava me forçar a fazer algumas atividades, porque eu precisava entregar o que eu tinha para fazer, e aí eu usava ali alguns traços aliados, geralmente era o meu traço rígido, que é o traço realizador, é o traço de execução, é o traço que ele é ágil, né? Ele consegue conectar coisas que aparentemente não tem relação nenhuma. Então, eu conseguia ali no paralelo, enquanto eu tinha que fazer aquelas atividades rotineiras, de organização, planejamento, tabulação, reporte, não sei mais o que, eu aproveitava ali aquelas informações, aquele momento para alimentar outros projetos, outras ideias que eu estava elaborando e construindo também. Então, eu conseguia fazer uma planilha e mandar um recado para outra pessoa, pegar ali alguma informação ali, alguma análise, já fazer uma outra oportunidade, identificar uma outra oportunidade. Então, eu usava ali uma atividade chata para conseguir insumos para outras coisas que para mim eram mais agradáveis e mais fáceis de fazer. Não fáceis no sentido de simplista, mas era leve. Eu poderia fazer muitas coisas tecnicamente complexas de uma forma muito mais leve, porque eu tinha muito desse recurso, né, desses traços de execução e realização e desenvolvimento, do que atividades mais burocráticas, um pouco mais de organização e planejamento. Então, eu sabendo disso, eu conseguia contornar, e é isso que eu trago, né, para você, que não tem como a gente fugir 100% dessas atividades de organização, seja no seu lado profissional, se você trabalha em grandes corporações, fatalmente você vai lidar ali com CRMs e com sistemas de tabulações o tempo inteiro, planilhas, controle, apresentações. Se você ali trabalha no lar, você é dona de casa também, você vai ter ali as suas atividades domésticas. Se você é autônomo, você também vai ter as suas atividades domésticas e também vai ter a parte ali um pouco corporativa, e até a questão dessa perspectiva autônoma, estou tendo ali alguma facilidade, porque eu consigo fazer um planejamento e eu consigo ter a facilidade, né, de realizar no meu tempo, né? Claro que eu tenho o desafio, eu estabeleci as minhas metas exatamente para não correr muito frouxo, né? Não é porque não vai ter um chefe me cobrando, né, o tempo todo, ou pedindo para eu mudar as prioridades o tempo inteiro, que eu vou deixar ali correr frouxo e não vou alcançar o que eu me propus. Então, eu estou me adaptando, né, a esse cenário de organizar a rotina ideal ali para fazer as duas coisas funcionar. A minha casa, que é a minha prioridade, o meu lar, a construção da minha família, né, o meu casamento, e o meu trabalho também,
Porque é a questão de ser analista corporal, de desenvolver os projetos que eu continuo trabalhando com a experiência do cliente, dessa perspectiva da comunicação. Então, estou desenvolvendo o meu trabalho, só que eu diminui o ritmo e diminui as interferências externas. Então, eu estou adaptando essa nova realidade. Então, eu entendo como eu funciono, entendo aquilo que eu preciso fazer, né? Os planos que eu tenho. E a partir dali, eu vou desenvolvendo esses princípios dentro da minha medida. Então, eu não vou ficar o dia inteiro elaborando milimetricamente aquilo que eu preciso fazer. Então, eu elaboro um pouco no dia. A maior parte do tempo eu vou passar executando e comunicando, que é a bateria, né? Que eu digo que é o que eu mais tenho bateria para gastar, é comunicação e realização. As outras atividades, inovar, pensar um pouquinho fora da casa, argumentar e negociar, vender, e a questão do planejamento em si, eu tenho menos, então eu vou fazer também diariamente, só que eu sei exatamente a proporção que eu posso dedicar para cada uma dessas coisas ao longo do meu dia. Então, ter esse conhecimento me permite ter uma autonomia inteligente, né? Então, de conseguir usar o meu potencial de uma forma organizada só por ter esse conhecimento, sem precisar me desgastar no processo. Pode ocorrer que ao longo do dia aconteça algum imprevisto e aí eu tenha que usar mais de algum traço que eu tenha menos para compensar ali alguma atividade ao longo do dia. E aí eu preciso ali usar ali os meus traços, os meus outros traços como aliados, né? Para ajudar ali a dar conta daquela atividade. E aí quando terminar eu consigo também recompensar, reparar, né? Cuidar um pouco desse traço que foi um pouquinho judiado no processo. Então tem meios também de favorecer e de cuidar, caso eu tenha tido que me expor a uma situação que não era favorável. Então, não é só sobre ficar fugindo de situações indesejáveis, porque não tem como, a vida vai acontecendo e a gente não tem controle total sobre as outras pessoas, sobre os ambientes, e pode acontecer, e a gente também tem meios para lidar, né, para cuidar depois do estrago, né, que não fica assim no longo prazo, que pode acontecer caso a gente não conheça como a gente funciona. A gente pode reiteradamente, dia após dia, acabar se colocando numa situação ruim e aí fica muito difícil reparar. Tem como também, quando você se conhece, né, aprende, mas se você não se conhece, fica o tempo inteiro se expondo a coisas ruins, a ambientes e relações que não são favoráveis, a tendência é você ficar doente, né? Que você vai ficar doente mentalmente, doente fisicamente, e você não vai acabar indo para lugar nenhum dentro da sua vida. Então, nesse fim de ano, né, nesse período em que estamos falando de Natal e logo mais o Ano Novo, aprenda, né? Faça essa escolha de se conhecer um pouco mais, entender como funcionam os seus traços. Então, se você tiver interesse, aqui na descrição do vídeo tem um link com a ficha de interesse para você preencher e vir falar um pouco mais sobre a técnica, sobre o método e como você consegue aprender a saber, né, conhecer como funciona o padrão de funcionamento da sua mente.